Vamos dar início ao nosso ato. Passo de imediato a palavra a José Carlos Dias. Amigos, companheiros, representando a Comissão Cardeal Ares, que presido, venho participar desta reunião no Rio de Janeiro, trazendo aqui a mensagem de que nós acreditamos neste país, mas num país que seja um país de verdade, num país que seja democracia plena. Nós não queremos mais a ditadura, nós vivemos a ditadura. Mas, quando a Comissão Nacional da Verdade foi instalada, nós tivemos a oportunidade de levantar toda a podridão desta ditadura, toda não, mas uma parte desta podridão, e mostrar à nação, principalmente aos mais jovens, que não viveram a ditadura, aquilo que é necessário que se diga não, para que o futuro seja um futuro de plena democracia. E nós vivemos um instante de perplexidade, um instante muito ruim para este país. É o meio ambiente e os direitos humanos que são violados, o escárnio com que as nossas liberdades são enfrentadas, estão a exigir reunião como esta. E é extraordinário nós vermos a coragem de cada um de vocês, de nós todos, que nesta noite no Rio de Janeiro representamos, tenho certeza, que o pensamento do Brasil democrático. São entidades, são personalidades, são pessoas que dizem: não queremos mais, não podemos admitir que haja a violação de direitos humanos da forma como está acontecendo. E ficamos torcendo para que realmente no nosso país o Rio Centro volte a ser reconhecido o que aconteceu lá como uma grande violência. Isso está sendo processado no STJ. Nós temos a convicção de que é hora de acordarmos e de dizer basta. É com profunda emoção que volto a este mesmo plenário da sigla histórica ABI, associada mais uma vez historicamente à OAB, à Comissão da Verdade, às Comissões da Verdade, a dezenas de entidades que aqui se somam para resistir aos ataques sistemáticos e diários que se acumulam de altas esferas federais e estaduais contra os direitos humanos, contra os avanços civilizatórios que foram consolidados com a Constituição de 88. O presidente Pagé me lembrou hoje que aqui nasce a luta do petróleo é nosso, a luta pela Petrobras. E eu volto, depois de poder estar aqui em 2010, e fazer um pedido para que todos, especialmente os mais jovens, ao terminar o ato, não deixem de naquela porta ir até a parede onde há uma placa que viemos inaugurar em homenagem ao jornalista Mário Alves, assassinado sob torturas em janeiro de 70, e leiam nos relatórios da Comissão Estadual da Verdade, da Comissão Nacional da Verdade
em vários livros, o livro de Álvaro Caldas, Tirando o Capuz, no livro Direito à Memória e à Verdade, da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, que antes de morrer, ele foi esfolado com uma escova de aço pelos torturadores que o presidente da República homenageia diariamente. Homenageia no momento em que se manifesta pelo golpe chamado impeachment de Lula e homenageia a cada dia com as suas decisões, tentando afogar e eliminar a memória e a verdade, que jamais conseguirá, porque os processos históricos são irreversíveis. O acúmulo de décadas, ele pode passar como passamos hoje, por eclipses, por momentos de difícil, de retrocesso. Quem não se lembra de 6 anos, entre 39 e 45, que custaram 60 milhões de vidas humanas, 6 milhões de pessoas por serem judias, por nada mais do que isso, pelo mesmo tipo de ódio, de intolerância que vemos hoje altas autoridades da República, de governos estaduais, proclamarem e convocarem. Termino dizendo que este evento aqui é o evento de somar forças entre as mais unidades opiniões, assim como eu de longe acompanhei o espetacular ato de desagravo e defesa do jornalista Glenn, que representa na sua figura todo o jornalismo que tem faltado ao nosso país e a outros países nos últimos anos, e saber que aqui nós reunimos duas pontas de um mesmo fio, o fio da memória e da impunidade, mãe de todas as impunidades, com as violações massivas do período ditatorial, com as violações e a violência que se repetem hoje, que une a morte de Mário Alves e Marighella à morte de Marielle Franco, porque são parte do mesmo processo que nós estamos aqui reunidos para somar forças, pensar em propostas, ideias e com ampla diversidade nos unirmos para eliminar esse período que queremos seja o mais breve possível de obscurantismo, de regressão medieval e de ataque generalizado às conquistas civilizatórias e aos direitos humanos. Obrigado. Boa noite. Eu sou uma das organizadoras desse evento, assim, que está vinculado à questão da Comissão do Rio de Janeiro, Comissão da Verdade do Rio de Janeiro, e que está também vinculado à Comissão Nacional da Verdade, e que tem como os outros anfitriões a ABI e a Comissão, a OAB inteira do Rio de Janeiro, através, sobretudo, da sua Comissão de Direitos Humanos. Mas eu devo dizer inicialmente que isso aqui não é um momento, assim, um debate acadêmico, não é um momento de maior reflexão sobre as questões que serão colocadas aqui. É um ato de protesto, é um ato de denúncia desse quadro que foi o que nos uniu inicialmente para promovê-lo, no sentido de que nós vimos essas agressões, esses insultos praticados pelo presidente, que se põe num quadro mais geral, inclusive não só de insultos, mas também de ações destrutivas da vida civilizada, do patrimônio nacional. Então, nós decidimos, em função dessas agressões aos direitos muito específicos aos quais nós estão ligadas as nossas atividades, que são direito à memória, à reparação, o direito à memória, verdade e justiça, embora a Comissão da Verdade não tenha sido desorganizada pelos últimos atos do presidente, mas havia as comissões, tanto de anistia como a Comissão de Mortos e Desaparecidos, que tem aqui seus representantes para falarem sobre ela. O que é a Comissão da Verdade? O que tem acontecido em relação à Comissão da Verdade é que tem sido insultada, injuriada o tempo todo, através de expressões as mais
desqualificadoras possíveis, que não nos atingem, evidentemente, sermos chamados os 7 que compuseram essa comissão de prostitutas manipuladas por uma cafetina, que queriam que nós contássemos a sua história, mas nós terminamos por santificá-la. É uma das historietas que o presidente conta. Isso não nos importa. O que nos importa é o que está por trás dessa história. O que o presidente quer, destituindo essas comissões, desautorizando esses direitos, o que ele quer é reverter, é inverter essa história que nós contamos, que nós denunciamos sobre a ditadura. O que ele quer é naturalizar essa ditadura, é dizer que a ditadura foi um período de ordem, progresso e reconhecimento dos direitos humanos para quem merecia tê-los reconhecido. Mas não é somente isso, não é uma disputa, não é uma guerra por memória que nós estamos travando. O que acontece é que por trás dessa guerra de memória, o que está por trás disso é que o presidente quer, naturalizando essa história, naturalizando a ditadura, ele quer criar no país, ele já está criando no país, um Estado policial, um Estado envolvendo, assimilando forças paramilitares e, de outro lado, com uma retaguarda dos próprios militares. Eu não vou entrar aqui em análise do que isso significa, né? Mas é um projeto de guerra, como filiado a uma visão que ele nem sequer conhece bem, de marxismo cultural, mas isso não interessa, ele não precisa para agir disso, ele é suficientemente violento, né, e ligado a uma filosofia da tortura e dos porões. Então nós estamos aqui para denunciar isso, né, e para dizer também que sentimos hoje na sociedade uma ampla solidariedade, inclusive mudança de posições dessa sociedade que votou no Bolsonaro, em grande parte enganada pelas fake news que o Bolsonaro divulgou durante a sua campanha, foi induzida em grande parte, que hoje já se reduz em alguma medida a sua real dimensão, que são os 30 e poucos por cento de apoio que ele tem nas últimas pesquisas. Então, é isso, é importante dizer que nós estamos sentindo que se cria uma rede muito grande de contraposição a isso, e de solidariedade, e de energia, e de coragem para combater esse regime que está aí. Agora eu pedirei a todos, um dos motivos de nós termos pensado em construir esse ato, e agradecendo imensamente a presença de vocês, foi por uma declaração do presidente da República, e pediria a vocês um silêncio quase que absoluto, se for possível, para que a gente assista agora algumas palavras do Felipe Santa Cruz, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. Se algo que faz parte do DNA, da matriz genética da Ordem dos Advogados, é a luta pela democracia. É da história da advocacia, a luta contra a tirania, o autoritarismo, essa batalha histórica que nós travamos contra os surtos autoritários que voltam ao Brasil a cada década ou a cada período histórico. Nesse momento, uma batalha que estamos obrigados a travar é a da história da ditadura de 64. Sim, há aqueles que querem recontar essa história. Sim, aqueles que querem recontar essa história à luz da versão dos torturadores. Impensável para todos nós. Aqueles que ficam idealizando e louvando a memória de Brilhante Ustra e de tantos outros que torturaram jovens, mulheres, mataram mães, causaram abortos, causaram todo tipo de barbaridade a pessoas que estavam presas pelo Estado, sob a guarda do Estado. Nós não podemos deixar que isso aconteça. Essa é uma luta de todos os democratas. Não importa o que pense politicamente, a esquerda, a direita, é uma luta da sociedade brasileira, uma luta histórica, uma luta para não deixar que a nossa juventude compreenda que a ditadura foi algo positivo. Não foi.
Tudo que nós vivemos de liberdade, de avanço, é fruto da democracia e fruto da luta dos que resistiram à ditadura militar. Parabéns ao ABRJ, parabéns à ABI, contem com a Ordem Nacional em todos os momentos dessa luta pela verdade histórica. Ditadura, nunca mais. Boa noite a todas e todos. Poderia aqui me limitar a repetir as palavras do nosso presidente do Conselho Federal, Felipe Santa Cruz. Mas é importante registrar aqui que, se foi o episódio envolvendo o pai do nosso presidente, Felipe Santa Cruz, o morto político, o desaparecido político, Fernando Santa Cruz, que nos motivou a reunir e dar um início a esse movimento, é importante registrar também que as violações democráticas, que a ditadura imposta por este governo, vai muito além do que a tentativa de reescrever a história da ditadura militar no Brasil. A ditadura deste governo vem tentando acabar com a liberdade da imprensa. A ditadura deste governo vem tentando acabar com a liberdade de organização. A ditadura deste governo, defendida e ampliada por alguns governos do Estado, vem impondo a morte de milhares de trabalhadores e trabalhadoras desse país, com o simples pretexto de dizer que estamos combatendo a violência. A ditadura deste governo está contribuindo para o maior desmatamento da história deste país. A ditadura deste governo vem impondo a cada um de nós um silêncio e que nós não podemos concordar. Não podemos permitir, como disse o presidente Felipe Santa Cruz, que tentem e consigam reescrever a história da ditadura militar, impondo aos nossos jovens uma nova história. Não podemos permitir o silêncio da cátedra. Não podemos permitir o silêncio daqueles que ousam a discordar deste governo. Por isso, a Ordem dos Advogados do Brasil, do Rio de Janeiro, e hoje nós tivemos uma reunião longa com todos esses membros que estão aqui presentes, com a presidência da Ordem dos Advogados aqui no Rio, e registramos mais uma vez que a Ordem dos Advogados, como em outras épocas, não faltará à luta democrática. A Ordem dos Advogados marchará junto com cada organismo da sociedade civil para que este momento difícil que nós estamos passando, seja breve e não reescrevam aquela história que nós lutamos com a luta nas ruas. Ditadura nunca mais. Boa noite. Como ministro Zé Carlos Dias, eu também tenho mais de 80 anos, então tenho direito para sentar. No passado não muito distante, esta casa era conhecida como a trincheira da democracia. A Associação Brasileira de Imprensa sempre esteve ao lado da sociedade civil na luta pela democracia. Infelizmente, nos últimos 10 anos, essa instituição tem empurrado para a democracia. Faço parte de um grupo de jornalistas que se mobilizou para recuperar o antigo protagonismo que a BI sempre teve na história deste país. Por isso, gostaria de agradecer aos organizadores deste ato por terem escolhido a nossa associação como sede deste movimento. Apesar de toda a precariedade deste espaço, vocês fizeram questão de que ele fosse realizado aqui na ABI, exatamente como era nos anos 70, 80 e 90. Para nós, que acabamos de assumir a diretoria da associação, o gesto dos senhores tem um significado muito especial. Mostra que a credibilidade da secular ABI não foi afetada por tantos anos de omissão e incompetência dos que nos antecederam. Obrigado por tal consideração. Como disse, a ABI sempre esteve na linha de frente na luta pela democracia. Nós, jornalistas, sabemos muito bem o que acontece com uma nação sufocada por uma ditadura. Vivemos isso durante os 21 anos do ditadura militar. Foram 2 décadas de censura prévia, foram 2 décadas de mordaça. Para o nosso ofício, o direito de informar e ser informado funciona como se fosse oxigênio. Sem ele, sufocamos. Preocupa-nos sobremaneira o que está acontecendo no Brasil nos dias atuais. A nossa democracia, que avançava na direção da consolidação, mergulhou num período de retrocesso. A cada 48 horas, profissionais de veículos de comunicação
população são agredidos ou ameaçados pelo governo do Estado. As conquistas obtidas até recentemente começam a ser descaradamente desconstruídas. Quando falo isso, não me refiro unicamente às questões voltadas para a liberdade de imprensa, ou que diz respeito à minha questão. Trabalhadores brasileiros de todas as categorias perderam direitos. O número de cidadãos que voltaram a sobreviver no estado de miséria absoluta voltou a crescer de maneira assustadora. Por uma decisão estúpida e sem qualquer lógica, nossas reservas florestais estão se transformando em cinzas. Desgraçadamente, o pouco de credibilidade que tinha no conjunto das ações, neste momento, está sendo perdido. A BI foi uma das primeiras entidades a levantar a bandeira da luta ao petróleo nossa. Historicamente, temos uma ligação muito forte com a Petrobras e com todas as suas conquistas na busca pela autossuficiência e na produção de uma matriz energética tão fundamental para o desenvolvimento do país. A Petrobras é estratégica. Querem privatizá-la por privatizar. A sociedade não lhe é dado nem o direito de reclamar de tamanha expertise. Nos anos de chuva experimentados pelo Brasil, não ousaram tanto. A ABI está novamente perfilada com a OAB e a Comissão da Verdade, ao lado do movimento Ditadura Nunca Mais, porque acredita que a sociedade civil não pode ficar de braços cruzados diante de tudo isso que está acontecendo. E o pior, governos populistas extremados ocupam o poder em vários países importantes. As nações que vivem ou viveram flagelos idênticos só venceram as trevas da ditadura, das ditaduras insanas, com a mobilização de seus cidadãos. Estamos, portanto, no caminho certo. É para isso que a ABI foi criada há 111 anos. Ela está de volta. Conte conosco pelo direito à memória, à verdade e à justiça. Ditadura nunca mais. Muito boa tarde, senhoras, senhores. Obrigada aqui na pessoa da Nadine Borges e do Pagê pelo convite para estar aqui hoje. E também parabenizo pela excelente iniciativa da ABI com a Ordem dos Advogados do Rio de Janeiro e a Comissão Arnes, composta por essas pessoas emblemáticas que vocês estão vendo aqui. E é muito significativo estarmos todos aqui hoje reunidos para dizermos: ditadura nunca mais, democracia sempre. Precisamos dar alguns passos. Como muitos de vocês devem saber, eu fui exonerada sumariamente porque me coloquei frontalmente contra as palavras horríveis que o presidente da República proferiu em relação à Comissão Nacional da Verdade, em relação a ex-militantes políticos e principalmente em relação a uma família. E com essa ofensa, ele ofendeu a todas as famílias de mortos e desaparecidos políticos. Na função de presidenta dessa comissão, que tem o dever de buscar corpos, de promover a reparação, eu fiz aquilo que tinha que ser feito, não me arrependo e acho que ele nos ajudou nesse tema a trazê-lo de volta, a que todos nós estejamos aqui. Ele trouxe o debate novamente e eu acho que isso é um excelente caminho para que a gente consiga interromper essa escalada autoritária que o país está vivendo. Nós trabalhamos pela punição dos crimes do passado, das mortes, das torturas, trabalhamos contra a impunidade na Justiça de Transição, no Ministério Público Federal, na comissão, porque a gente sabe que é essa impunidade do passado, é esse esquecimento que tentaram promover em relação a esses atos do passado, que faz com que hoje, atualmente, morram pessoas todos os dias, milhares de pessoas vítimas de violência do Estado. Então nós lutamos contra essa faceta mais dura do autoritarismo, mas a gente luta também contra aquela faceta quase invisível, que é o fato de que todo guarda da esquina
se sente autorizado a baixar um peteleco contra o Estado policial, que hoje faz com que qualquer juiz, qualquer promotor que se sinta mais importante que uma parte, que um advogado grite com essa parte, humilhe as testemunhas em juízo. Isso é Estado policial. E nós estamos vendo essa escalada acontecendo e a gente precisa interromper. Nós precisamos dizer que nós não concordamos, que não queremos com ela, que não queremos saber disso e que nós não pactuamos com a barbárie, nem a pior barbárie e nem com aquela pequenininha, que é você ofender uma família cortando o cabelo na frente da televisão para mostrar o quanto você despreza. Então, esse movimento eu vejo assim como quase que um sinal, uma esperança que realmente a gente consiga aplacar um pouco essa indiferença, esse esquecimento da sociedade brasileira. Nós estamos apoiando um movimento em São Paulo que se chama Vozes do Silêncio, contra a violência do Estado. Um movimento que pretende apoiar todas as vítimas do passado e do presente, congrega várias instituições. Uma das facetas dessa campanha, até eu queria agradecer aqui o apoio da Carol Tônia, depois vocês vão ver nos vídeos, a gente conseguiu um excelente garoto propaganda que convida contra o ódio, contra a indiferença, leve flores. Eu vejo aqui o pessoal das Flores da Democracia, acho a coisa mais linda essa iniciativa. Então, leve flores, coloque flores nos monumentos da cidade que representam atos de violência. Façam monumentos que representem a violência do passado, mas que representem a de hoje também. É preciso marcos de memória em todas essas situações para que não se esqueça, para que não se repita. Nós temos caminhos. Nós temos aqui 2 ex-integrantes da Comissão Nacional da Verdade que nos deu 29 recomendações. E logo depois aconteceu uma turbulência política nesse país e essas recomendações não foram cumpridas. Nós precisamos, cada um, fazer a sua parte. Vamos olhar lá, vamos fazer uma oficina na nossa escola, na nossa faculdade e falar qual dessas recomendações aqui eu posso cobrar, eu posso ir atrás. Por exemplo, tem coisas lá que dependem de lei, tem parlamentares aqui que podem fazer esses projetos de lei, apresentar essas leis. A retificação dos assentos de óbito, que eu tenho aqui a alegria aqui de ver a Lígia Jobim, que recebeu o atestado do pai, a certidão de óbito do pai, retificada, então eu agora Santa Cruz, que o Fernando já recebeu, o Felipe já recebeu lá em Brasília a certidão retificada do atestado do pai dele. Esse foi o mote da minha oração, porque ele não se conformou que havia um órgão ali naquele estado declarando a verdade e queria de volta essa certidão. Aqui a Altair Vasconcelos está aqui também. Hoje ela acabou de receber um aviso lá do cartório falando que está autorizada a retificação. Por que a comissão fez isso sob minha presidência? Porque nós fomos ajudar a cumprir a recomendação número 7, mas não era obrigação só nossa. Então hoje eu já ouvi também do Felipe Santa Cruz, semana passada, que me disse: Eugênia, a OAB vai fazer a sua parte para as famílias obterem todas as retificações que elas desejarem, porque cada um pode, como eu disse, fazer a sua parte. E acho que a gente precisa começar acabando com essa indiferença, com esse desconhecimento. Mais uma vez, a importância de estarmos aqui em todas essas instituições, de vocês estarem aqui, significa alguma coisa de bom. Queria lembrar aqui só os versos para encerrar, do Afonso Romano de Santana, que diz algo assim, que existe sempre a tentativa de fazer esquecer, mas mais cedo ou mais tarde, o ódio é vomitado, ele aparece, e é o que esse presidente fez. Ele vomitou ali sua crueldade, o seu ódio. E isso faz com que as coisas possam mudar. Faz com que as pessoas assumam suas responsabilidades e, como diz esse poeta, né, a mais vil ditadura termina quando os vivos saem à praça e os mortos da sepultura. E é por isso que nós falamos em voz do silêncio, que a gente tem que falar sempre. Fernando Santa Cruz, Ramires Maranhão,
importam, que nós lembramos e que nós não queremos nem aquela violência e nem a mais mínima intolerância com a liberdade, com a igualdade e com a justiça, porque é isso que a gente quer um país bom, e esse país é muito bom, ele é maravilhoso, não merece o que está acontecendo. Obrigada. Bom, em primeiro lugar, agradecer a esse convite da ABI, parabenizar a ABI, a OAB, a Comissão Artes, as entidades aqui presentes, os parlamentares, dizer da importância desse momento. Nós sabemos que justiça de transição é um processo de disputa permanente. Nós pensávamos que muitas coisas já estavam superadas e a Comissão de Anistia é um triste exemplo do assédio em relação a essa luta por memória, verdade e justiça. Nós sabemos que o desmonte da Comissão de Anistia não começou no governo Bolsonaro, começou no dia seguinte do impeachment contra a ex-presidenta Dilma. No dia seguinte que conselheiros foram desligados, alguns foram mantidos ou se mantiveram firmes tentando lutar pelos direitos dos anistianos e anistianas, outros saíram por um gesto de protesto contra o golpismo, o golpe de 2016, mas em todo caso a Comissão de Anistia sofre um assédio desde então muito forte e, portanto, as pessoas que ali disputam a reparação aos seus projetos de vida continua sendo muito forte. Nós sabemos que a forma como vem acontecendo neste ano o desmonte da Comissão de Anistia vem na forma do que eles chamam de reorganização. A Comissão de Anistia, como uma comissão que tem mandato legal, vem desde o governo Fernando Henrique, uma lei de 2002, portanto eles não podem extinguir essa lei teriam que revogar a lei, então o desgaste é muito grande, então eles reorganizam de forma a deslegitimar as funções, deslegitimar os processos, o processo de julgamento, a fundamentação dos julgamentos, de modo a indeferir a maioria dos pedidos, arquivar ou então pedir vistas, de modo a que os processos não cheguem a ser, portanto, recomendados e as portarias não são finalmente assinadas pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, a ministra Damares. Então, nesse momento, é muito importante que todos saibam que nós estamos muito atentos ao que está acontecendo com a Comissão de Anistia. É uma comissão que está ocupada por um grau enorme de legitimidade dos seus componentes, dos seus integrantes, que não têm biografia para ali estar, que não sabem exatamente, a maioria deles, o que ali está fazendo. Reconhecimento de direitos, portanto, está nesse momento bloqueado por uma quantidade de pessoas que não têm esta legitimidade para cumprir esse papel. Nós repudiamos o esquecimento do passado, mas nós aprendemos também durante toda a luta pela justiça e transição e a luta pela memória, verdade e justiça, que justiça e transição é um conceito que também é aplicado ao dia a dia, ao cotidiano. Nós não devemos perder esta lição que nós aprendemos desse processo de justiça e transição, que é a luta pela memória, verdade e justiça, hoje, aplicado ao cotidiano. Lembrar o que nos sonegam do ano passado, e não só do que nos sonegam de 64 em diante. Então, vamos em frente, essa luta é muito importante, memória, verdade e justiça é todo dia. Muito obrigada. Pessoal, boa noite. Eu quero, obviamente não vai dar para citar todo mundo aqui, mas senão vai até o final do ato, mas eu quero abraçar, né, cada um dos componentes, das componentes dessa mesa, todas e todos combatentes, todas e todas cumprindo um papel extraordinário na luta por reconquista da nossa democracia, na luta por memória, justiça e verdade, enfim, de todas as lutas que constituem o nosso processo democrático. E nós estamos no ato que a ditadura nunca mais. Né? Mas nós temos que ter a clareza de que ditadura nós estamos falando. Nós não estamos mais falando das ditaduras clássicas, das ditaduras como a de 64 aqui no Brasil, 73 no Chile, 76 na Argentina, né, de coturnos, de
e baionetas apontadas para o peito do povo. Essa ditadura, ela, por incrível que pareça, o combate a ela era um combate direto, mas tinha uma nitidez de quem nós estávamos enfrentando. Hoje nós estamos enfrentando um processo de fascistização difuso na sociedade. É um fenômeno mais complexo, é um fenômeno mais difícil. Esse fascismo disseminado nas ruas, nós não encontrávamos nos idos de 64 até o final da ditadura. A repressão era exercida pelo Estado, pelos porões, pelas fardas. Era facilmente identificável. O Felipe sempre me contou, Dora, que quando ele era garotinho, o pai já era desaparecido, né? Ele era um garoto de 1 ano e meio, 2 anos de idade. Quando estava na rua com a mãe, e ele via um soldado, seja um PM, um bombeiro, um soldado do exército, ele puxava a calça para perguntar: cadê meu pai? Né? O senhor sabe onde é que está meu pai? Então, isto era a ditadura. Agora, isso está difuso na sociedade. Quem aqui inverte uma camisa vermelha, quem aqui põe um adesivo de Lula livre, sabe do que eu estou falando. Nas ruas, nos aviões, nos metrôs, nas praças, na Zona Sul. E isto tem que ser enfrentado. Temos que depositar flores, temos que reconstruir o processo civilizatório, é verdade, mas não basta. Eu não consigo conceber como esse país vai se manter até o final do governo desse psicopata. Esse psicopata, ele tem que ser confrontado nas ruas. Eu não consigo conceber. Que nós vamos mais uma vez obedecer à ritualística, vamos aguardar os 4 anos, vamos fazer os nossos atos, vamos fazer as nossas manifestações e ao final ele entrega o mandato? Não, pessoal, não. Nós temos tarefas a cumprir. Nós temos tarefas a cumprir. É enfrentar a fascistização também do sistema de justiça. Simbolizada na República da Justiça. É claro, quando eu falo de fascistização do sistema de justiça, e é claro que isso envolve judiciário, Ministério Público, nós temos que fazer as ressalvas devidas. Nós temos aqui uma procuradora da República, aliás, citada por seus colegas num dos diálogos da Vaza Jato, sabe por quê? Foi criticada porque foi ao velório de Dona Marisa, e aquilo foi considerado pelos fascistas, colegas dela, como um ato partidário. Então, pessoal, isso nós temos que limpar isso da democracia brasileira. E isso se faz com enfrentamento. Isso se faz com um tom acima. Isso se faz com o povo nas ruas. As nossas manifestações têm que ser seguidas como acúmulo até esse momento. Que é um momento, repito, muito mais complexo do que aqueles que nós já vivenciamos no passado. Momento de guerra híbrida, momento de revolução colorida, momentos de guerra não convencional, que são fenômenos que nós ainda temos dificuldade de entender, mas nós temos que acreditar. O Brasil já é alvo e aqui já está se operando esse tipo de guerra híbrida. E isto só se enfrenta com o povo nas ruas, com movimento de massas, saindo do nosso conforto e saindo das nossas reclamações e das nossas lamúrias e reconquistando a democracia nas ruas e reconstruindo
o processo civilizatório na justiça. Muito obrigado. Obrigada, Guadi Damus. Eu tomo a liberdade agora de fazer uma leitura. Gostaria que todos prestassem atenção. Infelizmente, ele não pôde estar conosco hoje, mas mandou essa carta. Estou falando de alguém que também é advogado, foi presidente do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, foi presidente do Superior Tribunal de Justiça e foi coordenador da Comissão Nacional da Verdade, Gilson Dib. Gilson Dib. Até há pouco tempo, recente, quando se contestava os governos de força, militares ou não, a palavra de ordem era ditadura nunca mais. E assim se repudiava as práticas inconstitucionais, injustas e contrárias a um Estado democrático de direito, genuinamente respeitável, em que a estabilidade das formas institucionais e pelo menos a efetivação real dos direitos e garantias individuais fossem essenciais, sobretudo para não esquecer os períodos de exceção e para que não mais se repetissem. A redemocratização de 88, mesmo com graves dificuldades, logrou estabelecer as bases de um novo regime. E, de fato, conseguimos alcançar padrões de excelência em termos socioeconômicos que, em boa parte, nos distinguiram claramente entre os países em desenvolvimento, e isso o mundo reconheceu seguidas vezes. Nada obstante, rondam no horizonte político da atualidade sombras conhecidas, que fazem recordar a necessidade e a disposição de rebater certas propostas e decisões em sentido contrário, que teimam em nos fazer voltar a um passado identificado com as mesmas ilusões ideológicas e antidemocráticas, como se fossem necessárias para a salvação das dificuldades. Além disso, confundindo a opinião pública no noticiário, na programação da mídia e mesmo nas coberturas supostamente objetivas de fatos públicos, os interesses políticos e econômicos dominantes, sempre autotitulados como sendo interesse da sociedade, aparecem repetindo com deliberada intensidade aquelas soluções já reprovadas historicamente. Assim, a questão indígena, a questão ambiental, a questão do emprego, da moradia, do transporte, da saúde pública, estão deixando de ser prioridade nacional em favor de supostos desafios econômicos urgentes, despertando aí proclamações que no passado absolutista eram a senha para as medidas autoritárias. As gerações que comigo suportaram e venceram o passado, bem assim as que mais jovens conquistaram e construíram o presente, não podem e não querem entregar às que vão viver e desfrutar o futuro as mesmas tristezas e sofrimentos. E para que seus esforços não tenham sido inúteis, pedem ditadura nunca mais. Gilson Dib. É muito difícil falar agora, mas gostaria de cumprimentar a mesa e gostaria também de fazer uma homenagem aos 434 mortos e desaparecidos políticos. E lógico que eu não vou saber representar todos, como exemplo, porque a amostra é muito grande e não trouxe. Mas gostaria de falar um pouco da nossa história. E a nossa história, lá no Nordeste, em Recife, Pernambuco, nós éramos 10, como toda a família nordestina. Eu era a terceira, Fernando, quinto filho. Meu pai, médico, sanitarista, e minha mãe, como se chama, do lar. E
Eu acho que para que uma família com 10, e todos os 10 têm uma veia socialista, tem que ter alguma coisa. E eu acho que foi a bravura de minha mãe, que não chorava e que dizia: eu não vou derramar lágrimas para não dar gosto a eles. Eu vou para a rua, eu vou escrever, vou fazer isso. E lia muito. E meu pai dava o exemplo. Meu pai era toda noite de madrugada, chamavam ele para atender. Ele me pegava a maletinha dele, o tamanco e ia embora. Quando voltava, médico do estado, minha mãe perguntava: Santa Cruz, você cobrou alguma coisa? Lógico que não, Vita. Eu fiz a medicina para salvar vidas e não para fazer mercadoria. Então, gente, meu pai nunca leu Marx. Meu pai, e ele dava exemplo. Quando as pessoas vinham e na porta vender laranja, banana, ele mandava sentar para almoçar com a gente. E todos na mesa, vai pegar o lugar de quem? Porque podia ser até que não sobrasse comida. E quando o vendedor sentava, perguntava: doutor Santa Cruz, o que é comunista? O que é comunismo? Aí papai disse: por que você quer saber? Comunismo é isso que você está vendo. Todos sentados na mesma mesa, comendo a mesma comida. Aí então é muito bom. Fernando foi preso na primeira passeata. Numa passeata que teve de estudante. E na frente da Assembleia Legislativa, os estudantes secundaristas, junto com Ramírez Maranhão do Vale, hoje também desaparecido político, e queimaram uma bandeira americana. E então, estavam todos lá, todos, os maiores, os menores. Eu já era universitária. E quando olhei, 2 secundaristas foram presos e rasgaram a roupa e empurraram no camburão. Eu corri para ver, mas não identifiquei quem era. Vim para casa toda desconfiada, saiu chegando um, chegando outro. E meu pai: cadê Fernando? Fernando não chega. Não, ele não chegou ainda porque é o jogo do Santa Cruz. Ele deve ter ido para o jogo. Quando é meia-noite, ele liga o juiz e que ele estava preso no juizado de menores. O pai do Ramírez, meu pai chegava, ia dar visita, muito arrasado. Ah, meu Deus, que menino para dar trabalho, fazer um negócio desse, preso, sair no jornal. E quando chegava lá, o pai do Ramírez dizia: ah, não, eu tenho orgulho medonho, meu filho está aqui, porque eu também sou comunista. Meu pai, quando voltava: eu também sou comunista, eu também sou comunista. Já ficava, sabe? Fernando fez bem, ele estava fazendo, é assim mesmo, a juventude tem que fazer isso, quer dizer, já. E depois veio para o Rio, Fernando veio para o Rio e foi preso no ato de carnaval. Ele era, ele era de Ação Popular Marxista-Leninista e foi se encontrar com o amigo Eduardo Collier Filho e os dois desapareceram. Era sábado de carnaval. Fernando era da PNL, Ação Popular Marxista-Leninista, e nós lógico que nós nunca esquecemos. Nós nunca deixamos de pensar uma hora, de passar um dia sem pensar no que ocorreu, de qualquer passeata da gente ir, das lutas das diretas, da luta da anistia, na luta de construção do tortura nunca mais. Então, gente, a gente estava presente em todas as lutas. E Fernando, e agora com esse presidente fascista, nazista, sei lá o que ele é, desumano, cruel, estúpido, canalha, dizer que meu irmão, que ele sabia onde está meu irmão, e que meu irmão não foi morto pela ditadura. Meu irmão foi morto pelos militantes, pelos amigos dele.
Isso é de uma crueldade tremenda, porque queria macular a imagem dos desaparecidos políticos. Ainda bem que nós não estamos sós. Não é só a família Santa Cruz que está na luta. Está na luta todos os familiares dos desaparecidos, mortos, presos, que sofreram durante a ditadura militar. Eu acho, gente, que esse ato, que surjam outros atos nas universidades, nas escolas, que tenham professores como este, que trazem os alunos para assistir essa aula. Da AP e da PML. Nós, abaixo-assinados, antigos militantes da Ação Popular e Ação Popular Marxista-Leninista, repudiamos as mentiras proferidas e os atos de terrorismo psicológico cometidos pelo presidente Jair Bolsonaro ao comentar o sequestro, a prisão, a tortura e o assassinato de Fernando Santa Cruz, militante da PML, cometido pelos órgãos de repressão da ditadura militar em 1974. A PML visava a transformação socialista do Brasil e priorizava a luta pela derrubada do regime militar e pela conquista das liberdades democráticas. Buscava conscientizar, mobilizar e organizar os trabalhadores e demais setores populares e nem sequer recorreu à luta armada, muito menos a atos sanguinolentos e terroristas. Estes, sim, seguidamente cometidos pelo regime militar contra seus opositores dos mais distintos motivos ideológicos. O presidente Bolsonaro, visando atingir o presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, num ato de requinte de crueldade, além de mentir sobre a natureza da luta pela qual seu pai, Fernando Santa Cruz, deu a vida, acusa a própria PML pelo crime perpetrado pelo regime militar. Inconcebíveis sob quaisquer circunstâncias, tais mentiras e atos de violência devem ser veementemente repudiados por todos, mais ainda quando cometidos pelo próprio presidente da República. Boa noite, gente. É um prazer estar aqui hoje. Quero agradecer a cada um de vocês. Eu quero agradecer também ao meu filho Marcos Vinícius, que me deu voz. O direito que foi negado a ele naquele dia 20 de junho, hoje eu cobro por cada uma vida daquelas pessoas que moram na minha comunidade. A gente estamos vivendo dias difíceis, onde a gente está perdendo a vida na mão de quem deveria nos proteger e nos abrigar. O meu filho ele foi morto aos 14 anos de idade pelo tiro dado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, a COI. Meu filho estava com roupa e material de escola. O meu filho falou para mim, mãe, o que eu fiz para a polícia me dar um tiro? Eu não fiz nada, eles estão malucos. Eu falei, meu filho, fica calmo, vamos se salvar. Quando você estiver melhor, sua mãe briga. Tu sabe que sua mãe briga? Ele, eu sei, mãe, que a senhora briga. A conclusão, estou brigando até hoje. Porque aquela vida daquelas crianças me importam. Essas crianças precisam estudar. A gente não pode aceitar um governador que fica dizendo que tem que cancelar CPF, que é um tiro na cabecinha. Não, não é assim. A gente de favela, a gente não é contra a segurança pública ir lá e atuar. A gente quer uma segurança pública que garanta a vida, não que nos mate. Eu tenho 37 anos. 37 anos de idade, 37 anos de maré.
Eu sempre fui uma mãe que sempre ensinou os seus filhos o caminho. Filho, ó, respeito ao próximo, faz as coisas certas. Eu cobrava o certo do meu filho. Eu policiava a vida do meu filho, porque esse é o papel da mãe, policiar a vida dos seus filhos. Então, gente, eu não posso aceitar o tratamento que foi dado ao Marcos Vinícius. Graças a Deus, por estar na militância hoje, a gente conseguimos garantir um pouco a nossa segurança lá no complexo com a nossa ação civil pública. As crianças, graças a Deus, estão estudando um pouco melhor, tem tranquilidade. A gente não quer muito, a gente só quer viver, a gente só quer ter o nosso direito de ir e vir, a gente quer ter direito à vida. Eu, apesar da minha pouca idade, eu vivo numa ditadura dessa, porque quando o Estado entra na minha favela, eu fico escondida dentro de casa. Eu não deixo descobrirem onde eu moro, porque eu sendo a mãe do Marcos Vinícius, eu tendo a voz que eu estou tendo, graças a Deus, espaços como esse, ouvidos para ouvir, então isso me torna um alvo. A minha filha, ela ainda veste a blusa da escola que o irmão dela vestia. A minha filha fez a cartinha dela da ação civil pública. Ela colocou na carta que o maior medo dela hoje é perder a vida que nem o irmão dela perdeu e deixar a mãe dela sozinha. A minha filha, ela se preocupa com a vida dela, mas ela também se preocupa com a mãe. Ela sabe que se eu perder mais um filho, eu acho que a mãe não aguenta. E eu estou aqui para dizer, gente, que juntos somos mais fortes. A gente temos que jogar por terra aquele discurso de que não vale a pena. Vale, isso aqui é um trabalho de formiguinha. Vamos avançando. Eu luto para luta, porque eu acho que eu luto mais lutando do que vivendo luto. Eu continuo sendo a mãe do Marcos, eu ganhei tantos outros filhos, e essas vidas de cada uma dessas crianças, daqueles adolescentes, gente, os jovens no nosso Brasil, eles têm que ser levados a sério. A gente não pode aceitar ser tratado do jeito que foram tratados no tempo da ditadura. A gente está vivendo uma ditadura moderna, estão modernizando as coisas. Eles agora entram, matam, que foi a bala perdida. Não foi a bala perdida. Na favela não existe bala perdida, existe bala achada. E a bala que é achada é a bala do Estado, é a bala que é Estado, é a bala que cada um de vocês paga. E a gente, esse cidadão para o governador, a gente não prestamos, mas a gente vai mostrar para eles que a gente presta. Eu acredito no Brasil melhor, eu acredito, eu não planto raiva dentro de mim, eu não tenho ódio, eu sou que nem uma planta, eu me boto todo dia, porque a semente foi plantada, eu que não cultivo esse ódio dentro de mim. Eu acredito que com amor, com jeitinho, a gente vai driblando, a gente vai chegando, porque vidas importam, gente. Chega de perder vida a caminho da escola, dentro da escola, no trabalho, na rua, na porta de casa, onde for. A gente só quer viver, a gente quer um país melhor, a gente não quer um presidente que tá nem aí pra gente, porque não foi eu que coloquei ele lá, essa culpa eu não carrego. Não tem que cancelar CPF, o Estado não tem que entrar na favela em lugar nenhum cancelando CPF de ninguém, porque o meu filho tinha 14 anos e nem CPF ele teve direito. E o meu filho me cobrava, mãe, eu já estou com 14 anos, tem que ter meu documento. Só que eu sabia que se eu desse o documento ao Marcos, eu ia estar dando asa a ele para ele sair da favela. Então aquilo inibia ele um pouco lá dentro. Então, o meu filho não teve o CPF, e quando eu escuto isso nas mídias, ou da boca do governador, do presidente, que o governador falou que as cartas foram manipuladas, elas não foram manipuladas, eu trabalhei nessa carta da ação civil pública,
Eu discursei com cada morador, com cada vizinho, pedi autorização do pai e da mãe para os seus filhos fazer. Teve criança que falou: tia Bruna, não se inscrever, posso desenhar? Pode. Então foi uma conquista nossa. Então, gente, vamos juntos, porque juntos somos mais fortes e ditadura nunca mais. Anuncio aqui um convite para o Grito dos Excluídos, dia 7 de setembro, na Candelária. Também um ato em memória dos heróis do PCR assassinados pela ditadura, dia 5 de setembro, no auditório da CUT Rio, ali na Presidente Vargas, às 18 horas. E uma outra atividade do Frei Beto, no dia 23 de setembro, às 18 horas, no Circuito pela Democracia. O título é: O que aconteceu com os religiosos na ditadura? Com o pastor Henrique Vieira e Patrícia Tomasquim, da Universidade Hebraica de Jerusalém, e explicarão o apoio dos evangélicos e da parte da comunidade judia ao governo Bolsonaro. Não entendi direito isso, tá, depois a Lígia explica. Como sobrou isso aqui para mim, eu não sei se eu deveria falar antes ou depois, mas vou começar falando antes para não ser o fecho da minha fala, tá? O coletivo Memória, Verdade, Justiça e Reparação organiza um ciclo chamado Circuito pela Democracia. Circuito pela Democracia. No dia 23 de setembro, nós teremos às 18 horas na ASA, na Rua São Clemente, nós teremos a mesa O que aconteceu com os religiosos na ditadura. A mesa é composta por Frei Beto, Magali Cunha, Babalaô Ivanir Santos e tem a mediação do Chico Alencar. No final, o pastor Henrique Vieira e Patrícia Tomasquim, educadora da Universidade Hebraica de Jerusalém, tentarão explicar o apoio dos evangélicos e parte da comunidade judia ao Bolsonaro. Agora, é uma imensa satisfação, né, falar nesta casa que volta a ser sede de luta pela democracia, graças à vitória da chapa encabeçada por Paulo Jerônimo, nosso pajé. Eu faço em nome do coletivo RJ Memória, Verdade e Justiça, que agora acrescentou a palavra reparação a seu nome. Quero de pronto esclarecer aos maldosos e desavisados que a palavra reparação tem um sentido muito abrangente, não se limitando às reparações pecuniárias. Estas devem ser mantidas e concedidas a quem a elas tem direito. Mas reparação para nós é, antes de tudo, o respeito ao qual fazemos jus. Portanto, parem de nos tratar com escárnio. Quando nos desrespeitam, estão desrespeitando não só a democracia, pela qual lutamos e a qual conquistamos num não tão distante passado, mas a nossa relativa democracia atual, já que lhe falta o Estado de Direito em sua mais elementar acepção. Senhor Tenente, que de capitão só tem a aposentadoria que lhe pagamos, e que está sentado no Planalto, entenda que deve mudar o tom de suas declarações. Respeite a história do país que o senhor, sem nenhuma noção da grandeza do cargo que ocupa, insiste em deturpar para moldar as suas tendências, para dizer o mínimo fascistas. Senhor Tenente, aprenda que torturadores, sejam eles militares, policiais ou milicianos, não devem ser exaltados nem declarados heróis. É feio, senhor Tenente, é asqueroso. Respeite nossos desaparecidos. E quando dizemos nossos desaparecidos, não me refiro apenas aos do Araguaia ou aos da Vala de Perus. Me refiro também ao Amarildo e aos que estão enterrados nos cemitérios clandestinos de Queimados e Belfor Roxo, entre outros lugares de desova,
dos que foram vítimas do abate que agora virou moda. Respeite a dor de um país cheio de dor. Aprenda que dor não tem cor, endereço, gênero ou seja lá o que for. A dor de quem perdeu um filho na ditadura civil-militar de 64 é igual à dor dos pais de Marielle. É igual à dor da dor, senhor presidente, tem mais uma coisa em comum. Não tem cura. Ela fica dentro de nós para sempre. Mas de tanto conviver com ela, aprendemos a transformá-la na energia que nos dá forças para lutar por um Brasil mais digno e humano do que aquele em que o senhor o quer transformar. Para terminar, senhor tenente, não se esqueça, nós não vamos deixar. Ditadura nunca mais. Eu gostaria de convidar o professor João Batista Abreu, o Jane de Freitas, jornalista. Ele escreveu uma mensagem para o ato e eu gostaria de convidar o professor João Batista de Abreu para fazer a leitura dessa carta rapidamente. Boa noite a todos e todas. Eu queria dar um esclarecimento primeiro. Mais ainda? Ok. Eu queria primeiro dar um esclarecimento. Eu fui encarregado de convidar o Jane para uma decisão coletiva, da diretoria da BEI, para nos representar todos os jornalistas. E é claro que, pela sua trajetória profissional, de vida, né, seria uma grande homenagem. Mas o Jânio está adoentado. Ele ia fazer uma cirurgia de vesícula e o risco cirúrgico não indicou a realização da cirurgia. Então ele está em repouso em casa. Pediu para agradecer imensamente o convite, ficou lisonjeado, chegou a consultar o seu médico particular, mas o médico recomendou que ele continuasse em casa. Então aqui mandou uma carta, hoje de manhã eu vou ler, é uma carta curta, mas que eu acho que simboliza bem o que ele está pensando no momento sobre o nosso país. Prezados democratas, advogados, colegas jornalistas e membros em geral da sociedade brasileira, se eu pudesse estar aqui, diria que a ameaça à democracia é permanente, como a Europa em vão nos mostra outra vez. A ameaça que paira sobre o Brasil é aguda, mas não é assim apenas pelo ataque das forças antidemocráticas. A ameaça é facilitada e engrandecida pela falta de respostas dos democratas ao ataque. O país está inerte, como se tomado pelo pasmo ou pelo receio. É triste e necessário notar que a reação à Amazônia em Fogo precisou vir de fora para estar à altura da tragédia provocada. Se eu pudesse estar aqui, diria que é preciso e urgente nos dirigirmos às consciências importadas, uma a uma, em toda parte, para alertá-las sobre o que se passa a cada dia, sobre a importância destrutiva dessa marcha sinistra sobre as nossas vidas, sobre o futuro em que viverão nossos filhos e netos. É preciso despertar o sentimento democrático, hoje refugiado na perplexidade ou no desânimo. Se eu pudesse estar aqui, lembraria que todo o avanço da civilização foi fruto de inconformismo. A liberdade, os direitos humanos, a cultura, onde existam e nas doses a que se chegaram, foram obras todas dos inconformados de todos os tempos. Se eu pudesse estar aqui, faria um pedido. Sejamos inconformados. O ser humano, a justiça entre todos e o Brasil democrático precisam do nosso inconformismo. Jornalista Jânio Sérgio de Freitas Cunha, 87 anos. Quando a Nadine falou para mim que só teríamos 3 minutos para falar, e como eu sou filha de pai e mãe comunistas, né, eu preparei os meus 3 minutos. Mas acontece que aqui no desenrolar do ato, as coisas mudaram totalmente na minha cabeça. Eu queria falar para todos, é claro, eu vou falar para todos, mas eu queria falar especialmente para os alunos da escola Oswaldo Cruz. Porque aqui eu estou vendo velhos companheiros que eu conheço desde a época da anistia, lá se vão 40 anos, que já conhecem toda essa história.
eu quero falar para vocês, jovens, que não tenham oportunidade de estudar a história recente desse país, né? Não por culpa de vocês, não por culpa dos professores, por culpa que não estão nos programas, nos currículos das escolas públicas. A época da ditadura civil-militar só é estudada nesse país no nono ano e no terceiro ano, no segundo semestre do ensino médio nas escolas públicas do Brasil. As escolas particulares ainda estudam esse período. Então eu queria falar para vocês. Eu sou militante do grupo Tortura Nunca Mais do Rio de Janeiro, mas eu não sou só uma militante. Eu sou uma militante e sou filha de um desaparecido político da guerrilha do Araguaia, Maurício Grabois. Sou irmã do desaparecido político André Grabois, também desaparecido na guerrilha do Araguaia. Meu primeiro marido e pai do meu filho mais velho também, Gilberto Olímpio Maria, desaparecidos na guerrilha do Araguaia. Eu queria começar cumprimentando essa mesa em nome de Marinete Silva e de Bruna, né? Marinete, mãe de Marielle, que foi assassinada junto com seu motorista Anderson Gomes há 1 ano e meio, e até hoje esse caso não foi esclarecido. Uma vereadora eleita pelo voto popular do povo da cidade do Rio de Janeiro, né? Em plena democracia. Eu queria falar para vocês, jovens, que a gente tem que fazer uma análise política, que a esquerda brasileira não teve essa coragem até agora. Nós precisamos fazer análise para saber o que está acontecendo nesse país. Por que Marielle foi assassinada? Por que Anderson Gomes foi assassinado? Por que Marcos Vinícius foi assassinado? Por que tantos meninos, Lucas, Mateus e vários foram assassinados? Isso aconteceu, meus queridos alunos, né? Porque aluno, eu sempre dei aula na hora, eu terminei na UFRJ, isso faz a gente viver. Eu tenho 75 anos de idade, todo mundo que eu não pareça. Por quê? Porque eu vivo com a juventude. A juventude é que me dá gás, a juventude é que me dá vida. Então eu preciso falar para os jovens que vão mudar esse país, porque nós já estamos velhos. Cada dia eu abro meu WhatsApp, o meu e-mail, morre 1, 2 ou 3 companheiros. Nós estamos indo embora, a nossa geração está acabando. As nossas mães, quando começaram essa luta, nos anos de 1980 e de 1970, eram mais jovens do que eu sou hoje. Eu estou nessa luta desde a anistia há 40 anos. Há 40 anos eu luto pelo esclarecimento da morte de desaparecidos políticos. Eu queria dizer para vocês que, na época da ditadura militar, a violência era contra os opositores do regime. Hoje essa violência se volta, é um chavão, mas a gente tem que repetir toda hora. Hoje essa violência se volta contra os pobres, os negros, os favelados, das periferias das grandes cidades brasileiras e da cidade do Rio de Janeiro. Queria dizer para vocês, jovens, que isso acontece porque todos os governos civis que sucederam ao regime militar têm uma dívida com a sociedade brasileira. Os governos civis, até hoje, não abriram os arquivos secretos da ditadura. Queria dizer para vocês, nós familiares, mortos desaparecidos políticos, entramos com uma ação na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, depois da Corte, e fomos vencedores. Ganhamos até hoje nenhum governo civil que sucedeu o regime de exceção cumpriu a sentença totalmente do Araguaia. Sempre deram cala a boca. A primeira lei que teve a Lei 9.140 dos mortos e desaparecidos políticos, que constituiu a Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos, da qual a nossa querida Eugênia foi presidente, foi a última presidente, agora exonerada por essa coisa que está aí, entendeu? A primeira coisa que tinha que fazer era o esclarecimento das mortes e depois vinha a questão da reparação pecuniária. O que Fernando Henrique Cardoso fez? Deu a reparação pecuniária. Vamos dar o dinheiro para essa gente para calar a boca. E nós não calamos, porque
porque nós, que além de sermos familiares de mortos e desaparecidos, somos militantes dos diversos grupos Tortura Nunca Mais Tem no Brasil, da Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos, e nunca nos calamos. Né? Não houve, por que hoje a polícia do Rio de Janeiro entra na Maré e mata, entra no Complexo do Alemão, na Rocinha, no Vertical, nas inúmeras favelas? Não existe políticas públicas para acabar com a violência. Não tem uma política de segurança eficaz para acabar com a violência. Né? Então a gente tem que fazer uma autocrítica para saber o que está acontecendo. Esse governo antipopular e antidemocrático que está aí, que está desmantelando o Estado brasileiro, que cortou todas as verbas da educação, que cortou as verbas da ciência, que está botando fogo na Amazônia, que está tirando a riqueza dos nossos indígenas. Nós não podemos aceitar essas coisas. Como disse o doutor Adida Luz, nós temos que ir para a rua, temos que botar flores sim, temos que ir para a rua, temos que lutar, podemos entregar o Brasil ao capital estrangeiro. Como já nos falaram aqui por um minuto, eu faço o seguinte, eu peço a união, estou pedindo, de toda a esquerda, que é toda a esquerda do Brasil. Vamos acabar com as nossas picuinhas, vamos acabar com aquela consigna que diz: a esquerda só se une na cadeia. Está na hora da gente deixar as nossas vaidades, está na hora de deixar as picuinhas de lado. Vamos lutar pela rua, pela vida, pela paz. Tortura nunca mais, pela vida, pela paz. Tortura nunca mais, pela vida, pela paz. Tortura nunca mais. Vou convidar agora, vou pedir a Beth Mendes, a Zezé Mota, a Ana Yolanda, que elas levantem, porque elas ficaram aqui atrás. Levantem, por favor. E gostaria de convidar. Boa noite. Boa noite a todos. Eu quero cumprimentar a OAB, a ABI, eu quero cumprimentar todos aqui presentes, as entidades aqui representadas. Bom, é tão difícil, é tanta gente importante, as crianças que vieram de Oswaldo Cruz, e falar, eu fui escolhida, temos aqui algumas companheiras, atrizes, para falar um pouco sobre a arte, sobre a cultura, porque nós também, a cultura está em tudo. Quer dizer, eu entendo a cultura como a expressão mais livre do ser humano. A forma mais livre de expressão é através da cultura, é através da arte. Então, quando eu vejo agora, a gente assistindo um incêndio, um terço do Brasil, pelo menos, ou mais, que está afetando áreas, que aí eu falo como uma pessoa que viveu muito de perto no Ministério da Cultura, com os povos, os indígenas, os povos quilombolas, os povos ribeirinhos. Esse povo está gritando socorro, e esse povo que a gente trabalhava para o resgate, para a preservação das línguas, das suas culturas. Isso não vai ser mais possível. Isso é uma área que também é cultura, que não é muito bem compreendida. Agora, também vamos lembrar dos cortes que estão fazendo na área da cultura. Quando o presidente, de repente, estabelece que é normal haver filtros. Filtros é o quê se não é censura? Quer dizer, isso tudo está acontecendo e nós estamos assistindo, está todo mundo assistindo a censura em tudo. E a autocensura, que nós já conhecemos, já vimos isso antes, isso está acontecendo. A censura está tendo também na educação, que a cultura, a gente não pode falar de cultura sem educação e educação sem cultura. Quer dizer, os cortes, a reforma no setor de educação, as escolas que querem transformar as escolas públicas em escolas militares, né?
as escolas onde escola sem partido, quer dizer, escola que não permite a busca do conhecimento real, da reflexão sobre a nossa história, sobre o conhecimento. Esse que é o ensino que estão querendo impor, é o ensino de censura. Então, a gente está pensando também nas áreas de cinema, por exemplo, estão acabando com o cine, estão acabando com todas, através de cortes nas leis de incentivo, quer dizer, isso vem gradativo até a forma como foi espalhado, não sei, foi divulgada a Lei Rouanet como uma coisa de roubalheira, quando houve um cuidado muito grande com isso. E todos nós, artistas, que vivemos disso, a gente vive do trabalho que a gente faz, a gente está, uma grande maioria está sem trabalho. A gente tem que pensar também nas gerações futuras que estão estudando e que vão querer também, vão precisar também de ter acesso ao ensino, à cultura, a tudo isso. A geração que está indo, como foi o Marcos Vinícius, como estão indo vários que estão vivendo esse período do medo, do pânico, se não sabe se pode falar ou não pode falar, o que pode e o que não pode. Então, a arte faz isso, o artista fala, o artista rompe, tradicionalmente rompe com esses limites, com essas imposições, mas estamos, como foi falado, no estado policial. Eu não sei direito dizer qual é o limite. Agora eu vejo na área da justiça uma certa omissão. Claro que ninguém está aqui presente, as pessoas que estão omitindo a sua possibilidade de agir. Estão todos aqui, mas tem uns que deveriam estar presentes, acompanhando o que está se fazendo no Brasil, o rompimento com a Constituição em vários momentos, em vários aspectos. E eu queria até pedir licença, porque eu estou falando de improviso, não vim preparado para falar, e quem devia estar falando aqui, era cantando, está aqui, que às vezes é moda. Eu vou pedir desculpa aos meus queridos parlamentares, ex-parlamentares, que integram aí essa luta no Poder Legislativo que é tão necessária para nós, Tarcísio, Raimon, Brizola, todos vocês, Valdec, Renata, Mink, Brizola Neto, nosso ex-ministro, Lindbergh, vamos lá, Eliomar, Regiane, Chico, todo mundo que está aqui, para que a gente encerre esse ato, que agora a gente assista um vídeo de uma pessoa muito especial, é bem curtinho, que não pôde estar aqui conosco, porque está viajou ontem à noite, mas que disse que certamente estaria aqui conosco, se não estivesse fora do Rio. E depois desse vídeo, eu gostaria que nós encerrássemos o ato ouvindo a Zezé Mota. Então agora, por favor, o vídeo que diz muito para nós. Ditadura nunca mais. Ditadura nunca mais. Essa canção, na época da ditadura, virou um hino. E eu convoco a todos que me ajudem, porque está difícil. De Wilson Moreira em Lopes. É uma canção que nós cantamos pelos nossos companheiros quando estavam exilados, proibidos de viver no seu próprio país. Cantamos a campanha pelas diretas. E vamos continuar cantando em forma de oração para que ditadura nunca mais. Abre as asas sobre mim, oh Senhora liberdade. Eu fui condenado sem merecimento por um sentimento, por uma paixão violenta emoção. Pois amar foi meu delito, mas foi
Não estamos no fim, Senhora liberdade, abre as asas sobre mim. Mas estamos no fim, Senhora liberdade,